Olá, meus amigos, estamos de volta com o Norte Debate, mais uma edição especial, essa noite dedicada a você que acompanha o Sistema Norte pelas plataformas digitais e também nos canais fechados por assinatura. Estou aqui ao lado hoje, claro, do nosso convidado especial, Rômulo Boy, Rômulo Bomba. Ele tem perguntas e opiniões bombásticas aqui no programa de hoje, nosso convidado especial. Seja bem-vindo, Rômulo Bomba, o nosso sempre cadeira cativa aqui no nosso Norte Debate, jornalista João Costa, e o convidado de hoje para a entrevista, o bate-papo aqui no nosso Norte Debate, presidente da FAMUP, a Federação dos Municípios do Estado da Paraíba, George Coelho, o homem de Sobrado. Presidente, seja muito bem-vindo ao Norte Debate, num momento de olho do furacão, onde nós temos redução do FPM e muitas reclamações aos quatro cantos do país e aqui da Paraíba mais especialmente. O que é que se pode dizer, tecnicamente falando, sobre essa redução dos valores? E os municípios estão realmente para fechar as portas? É prefeito abandonando a sede da prefeitura em função da falta de dinheiro? Chega a esse ponto, prefeito? Boa noite, presidente. Boa noite, João. Boa noite, Rômulo. A todos que fazem o Sistema Norte de Comunicação. Boa noite a todos. Olha, a dificuldade financeira dos municípios. Agora, dia 30, na quarta-feira, teremos uma mobilização. Os prefeitos vão demonstrar para a sociedade o que estão passando, né? Porque muitas vezes a pauta municipalista ela não tem o conhecimento da sociedade, a sociedade não conhece. Portanto, é algo grave que está acontecendo agora. Passamos aí, posso dizer a você, 40, 60, quase 60, posso dizer a você, quase 30 meses, né, sem dificuldades nos municípios, nos últimos 30 meses. Mas agora estamos enfrentando a dificuldade porque o governo está entendendo a fórmula de transferência constitucional diferente. Está entendendo que tem que ser via só o governo federal e não diretamente na conta das prefeituras, como estava acontecendo. Rômulo Boy, Rômulo Bomba, bem-vindo, homem do Bomba Paraíba. Boa noite, Murilo. Boa noite, meu grande amigo jornalista. É uma honra estar aqui com vocês, ao lado aqui do presidente. Jorge, eu gosto muito de ir para frente, para cima. Eu não aliso, eu tenho um programa lá em Campina Grande, eu não gosto de alisar meus entrevistados, não. Eu sou um cara que gosta de bombardear. É bomba. Jorge, com esse fato que está acontecendo com todas as prefeituras que reduziu o FPM, será que vai atingir o funcionário público? Agora, em dezembro, no 13º, vai ter demissões de cargos comissionados nas prefeituras? Se continuar. Olha, se continuar a forma como está, os prefeitos vão ter que ter contenção de despesa. E, infelizmente, a primeira contenção de despesa que se faz é na folha de pagamento, ou tirando gratificações ou fazendo demissões, que isso não é uma coisa justa, porque muitos dos nossos municípios, o fomento da economia também vem da folha do município, e o prefeito também não só tem a folha do município, Romulo, de forma alguma. E a gente está enfrentando essa dificuldade justamente porque o custeio da máquina está sendo difícil de você manter. Você teve aumento do salário mínimo, você teve aumento do piso do magistério, você teve aumento de todos os produtos que você tem que comprar na área de saúde, né? Você teve na área de infraestrutura, e você diminui o FPM, e você diminui o custeio, você diminui as transferências constitucionais livre que vai de fundo a fundo para a prefeitura. Ora, o prefeito não vai aguentar só com o FPM. O FPM teve uma queda significativa. Portanto, eu acredito que muitos dos prefeitos, nesse tempo, Romy, e aí você deve saber disso, que já teriam pagado os 50% do 13º. Olha, o ano passado tivemos, nesse tempo, 80% dos prefeitos pagando a metade do 13º. Esse ano, se brincar, não chegou a 50%. Jorge, nesse caso, vamos mexer com o funcionário público, certo? Os funcionários. E por que não vamos falar assim, parar um pouco das festas, deixar as festas das cidadezinhas, como tem aquelas várias contratações, aquelas bandas conhecidas nacionalmente, que pagam uma fortuna, vamos dizer, por exemplo, um cantor que gasta um caixa de 300, 400 mil, tem prefeitura que continua aqui. Essa semana agora, no próximo mês, tem cidadezinha que contratou o Wesley Safadão, que o cachê hoje é em torno de 600 mil. Quer dizer, que
pode Mas mexer no vamos, bolso. João, o Romulo quer jogar uma bomba no entretenimento, na cultura, nas festividades do município, João? Não Está jogando uma bomba na cultura, Romulo? Quer dizer que pode mexer no bolso do funcionário, quer dizer, e na festa não pode mexer. Eu não sou contra a festa, eu não sou contra nenhuma atração. Eu acho estranho isso, quer dizer, vai mexer agora no cara que não vai receber o seu salário, um funcionário que conta no mês de dezembro o seu 13º para pagar um cartão de crédito para fazer as compras de final de ano. Concorda, João? Enfim, eu estou falando isso, Murilo. De prioridade, De seria isso. prioridade é o funcionário público. Presidente Jorge, está faltando essa prioridade em algumas prefeituras? Ou... Não está faltando prioridade, não. Foi muito bom que o Romulo perguntou. Primeiro, porque quem foi que disse que o prefeito não pode fazer festa? Quem foi que disse que o poder público não pode fazer festa? Agora, você também tem que ver, Romulo, que na maioria hoje das cidades, e aí é uma mudança de pensamento, é uma mudança estrutural, que as cidades estão privatizando suas festas. E outra coisa, tem festas que são feitas dentro de orçamento. Mas muitas vezes o prefeito ele faz o orçamento para aquela festa porque é uma festa tradicional, tradicionalismo, é uma festa de cultura, é cultural na cidade fazer a festa. O senhor quer dizer que é uma rubrica específica do ele já dinheiro? faz dentro daquele orçamento. É tanto que o próprio Tribunal de Contas do Estado, e aí eu quero parabenizar, que sempre tem essa preocupação agora com as festas. Quando você vê o Tribunal de Contas pedindo essa comprovação, pedindo porque está fazendo aquela festa, porque ele quer saber, Romulo, se está dentro do orçamento dele, se já foi aprovado pela Câmara aquele orçamento para ele fazer a festa. Agora, Romulo, você diz, claro, é caro você colocar um artista lá, fazer uma festa tradicional, e muitas vezes realmente o valor é bem altíssimo, mas você veja que também tem muitos gestores que estão cancelando festas. Estão deixando de fazer porque estão com medo, olha só, estão com medo do que está vindo pela frente, porque você tinha até junho, maio, junho, uma condição, né, de você poder se programar, e os prefeitos assim se programaram, porque essas festas são, muitas vezes, você paga a uma empresa para fazer a festa, né? Você tem uma condição dentro do orçamento que você não vai pagar tudo de uma vez. Não existe essa história de você fazer uma festa de 1 milhão e muitas vezes liquidar ela, né, com aquela quantidade toda de dinheiro no tempo só. Você tem um prazo para pagar. Mas o que nós temos a preocupação, e você falou uma coisa certa, a prioridade sempre vai ser funcionário. Por isso que eu estou dizendo a você, a nossa preocupação com a federação não é isso acontecer, demissão e tirar o emprego que realmente até fomenta o município. Vamos ouvir o boa noite inicial do jornalista João Costa. Boa noite a todos, boa noite, prefeito. Mas isso não é cíclico, porque o FPM ele tem a queda. Esse período agora, até setembro, outubro, é de queda. Depois ele catapulta. Ele sobe. E aí isso não remete a um problema de gestão? Os prefeitos não já sabem que essa coisa é cíclica, que vem, cai e depois repõe? Por que eles não se preparam para os dias de seca? João, antigamente o pior mês para um gestor era o mês de setembro. Era o final de agosto, setembro e o começo de outubro. Aliás, Sim. de setembro, perdão. Era o pior mês que o prefeito podia passar e às vezes só vinha recuperar no segundo decênio de outubro, e aí em novembro melhorava e dezembro. E a gente tinha essa lacuna até porque tem um FPM a mais no mês de julho já para compensar a metade do 10º e compensar essas despesas, porque sabia que ia ter uma queda. Né? Mas isso era no passado, porque quando a economia está bem, João, esse mês de setembro não representa essa queda significativa, porque todos se preparam para ela. E se você não tiver lembrado, mas eu vou lembrar você agora, mas você tem uma memória muito boa, houve um movimento aqui na Paraíba chamado Praça do Meio do Mundo, que foi a mobilização dos prefeitos em 17, que era uma ajuda financeira ao governo Temer, que isso se transformou no 1%, quer dizer, Moribe e Romulo, 1%, um FPM a mais no mês de setembro, porque era o pior mês que nós enfrentamos, e o senador Raimundo Lira colocou essa PEC no Senado e foi aprovada, nas duas casas, Câmara e Senado Federal, e foi promulgado. Quer dizer, e hoje os prefeitos vão começar a receber, já estão recebendo, foi dividido em 4 vezes, receberam o ano passado, estão recebendo esse, mais 2 anos, completam 1%. Quer dizer, era o pior mês. Agora, nós vimos numa economia que estava pujante. A gente vinha numa economia que o FPM do ano passado foi programado para 22%, terminou com 29% de aumento. Esse ano é 5,7% de aumento. Só
a inflação e só o aumento do salário mínimo, o piso do magistério, como eu disse aqui, e a própria custeio da máquina, isso está fazendo com que o FPM caia, porque a economia não está funcionando de acordo com aquilo que nós queremos, porque 85%, e aí eu acho que vocês não sabem dessa informação, mas 85% do fundo de participação do município é composto pelo imposto de renda, pessoa jurídica, pessoa física. E você sabe que quando se gera imposto de renda é porque quando a economia, principalmente na pessoa jurídica, quando está funcionando bem. Portanto, essa queda, foi muito bom você falar na questão que tinha essa limitação, mas hoje essa queda já está sendo acentuada e já está com uma projeção de mais queda para o final do ano, que é o ano que é pagamento de décimo, pagamento de fornecedor, e o prefeito não pode virar o ano devendo. Presidente da FAMUP, Jorge Coelho, nós vamos ao intervalo. Rapidinho a gente volta aqui com o Norte Debate e já vou deixar uma pergunta para reflexão no nosso intervalo sobre as prioridades. O Romulo Bomba nos levantou uma questão interessante aqui. As prioridades, o que é a função precípua para os administradores no Brasil inteiro, administradores municipais, com relação aos recursos do Fundo de Participação dos Municípios. Daqui a pouco você não pode perder o presidente da FAMUP, Jorge Coelho. É o seu futuro que está chamando e a melhor forma de atender é investir em você. Há 25 anos, o Uniesp junta tradição e inovação e já transformou a vida de mais de 40 mil alunos. Campus amplo e agradável, mais de 30 laboratórios modernos e equipados. Conceito máximo no MEC. O Uniesp é a melhor experiência universitária para você. Escolha sua graduação ou pós. Uniesp 25 anos, sempre mais. Estamos de volta com o Norte Debate aqui pelo seu sistemonorte.com.br, pelas plataformas digitais, os streams, também os canais fechados, TV por assinatura na região do Sertão da Paraíba, Souza, um abraço, Souza, Cajazeiras, toda a região do nosso sertão, com Catolé do Rocha. O que mais, Diego Amaranto? Diga lá. Guarabira também, claro, no Brejo do Estado, a princesinha do Brejo Guarabira também nos acompanha o Norte Debate. E hoje, conversando especialmente com o presidente da FAMUP, Federação dos Municípios do Estado da Paraíba, Jorge Coelho. O presidente, no bloco anterior, perguntava sobre as prioridades. Qual é a função exatamente, por exemplo? Existe um regramento para o uso das verbas do governo federal que são repassadas para as prefeituras através do FPM, desse Fundo de Participação dos Municípios? Ou o gestor pode utilizar, além de pagar a folha, pode utilizar para outras prioridades? Olha, o Fundo de Participação do município é recurso próprio, né? Do município ele pode pagar a obra, ele pode pagar a folha de pagamento, ele pode pagar o custeio da máquina, como também pode fazer aplicabilidade. Os prefeitos eles têm que aplicar na educação e na saúde. Eles têm os índices constitucionais de 70% hoje do Fundeb, que era 60%, e tem que aplicar 70%, e também tem 15% da saúde. Portanto, é um dinheiro que é livre, e um dinheiro de investimento do município, que, por sinal, o município não tem mais esse dinheiro de investimento, porque não sobra. E principalmente quando está caindo. Agora, o que rege a administração pública, principalmente se receber recurso, é a economicidade. Você tem que fazer com que a máquina funcione e com aquele recurso você continue. Senhor, só para complementar aqui, pedindo licença aos meninos, o senhor diria que hoje 90%, 80%, 90% dos municípios paraibanos, ou até mais que isso, dependem essencialmente do FPM? 61% dos municípios da Paraíba, eles vivem só do repasse do FPM e do ICMS. 61% dos municípios da Paraíba. Eles só têm essa fonte de receita. E aí eu vou tirar aí mais ou menos, e Romulo conhece também, mais ou menos aí 5 ou 10 municípios que hoje eu posso estar aqui no decorar, mas vou lá, como Boa Vista, que tem a mineração, né, como Barra de São Miguel, que está vivendo lá de Texo, que é aquilo que vem de Santa Cruz de Cabibaribe, vem lá de Caruaru. São Bento, a terra das redes. A terra da rede. Tem essa autonomia mas também, aí já é uma cidade bem maior. Eu estou falando em cidade menor. Cidade menor, as cidades que vivem na dependência. Aí eu tiro 5 ou 10 que realmente ainda tem alguma fonte de receita que ajude, que a gente tem incentivado isso, quanto FAMUP, quanto esses projetos, e o que a gente tem procurado é que os municípios ele comecem a ter a condição de procurar fazer com que eles tenham arrecadação, porque o município com arrecadação melhora muito a vida dele. Romulo. Presidente, você acredita que as prefeituras na Paraíba, 70% vai parar por causa do FPM, essa redução do FPM?
Rômulo, até a nossa conta hoje, temos 186 municípios que já se colocaram dizendo que vai parar. Inclusive o município de Cajazeiras, que é um município maior, e o prefeito, Zé Ademir, já disse que também cancelou a festa, eu acho que é o Chamigão, é algo assim, né, que é aquela festa que tem tradicional, porque está com medo de fazer a festa e depois faltar recurso para as outras áreas. E aí posso ter certeza que vamos chegar aí a um patamar bem mais de prefeituras no dia 30 que fecharão as suas portas. É uma mobilização, não é uma questão de fechar totalmente, mas a prefeitura mesmo vai ficar fechada, mas os serviços essenciais vão funcionar. Já fiz as contas aqui, viu, Romulo? Só para a gente pontuar os números, mas pelo que o prefeito nos disse aqui, mais de 80% dos municípios paraibanos nesse caso. Né? Nesse caso, você falou aí, presidente, até os construtores vai pesar para o lado dos construtores, dessas grandes empresas, entendeu, que prestam serviço às prefeituras. Elas vão ser atingidas, concorda com isso? Concordo. Tem construtoras, Romulo, que tem dependência de receber hoje o dinheiro que é convênio da Caixa Econômica. Né? Fez licitação, fez ordem de serviço e a Caixa Econômica não liberou o recurso. Nesse caso, as obras vão parar. Já estão paralisadas. Aí, prefeito, o senhor se refere àquelas empresas que têm contratos via governo federal, Caixa Econômica, mas os pequenos fornecedores. Não, e essas empresas também têm via prefeitura, porque são aqueles convênios extra-orçamentários que os deputados colocam como convênio e o governo deposita na Caixa Econômica. E a Caixa Econômica, com a burocracia que tem, pede para que seja feita a licitação, seja a ordem de serviço, enfim, faça todo aquilo que é de burocracia e de direito de fazer, mas só que hoje não estão liberando recursos porque não tem. Né? Agora, os pequenos fornecedores, João, você foi uma coisa bastante importante. Tem um posto de gasolina, tem um cara que vende lá da farmácia, né? Agora, o senhor citou combustíveis, me veio à memória uma declaração do Otávio Paulo Neto, que é do GAECO, na semana passada. Ele ficou indignado com Alhandra, o município aqui, Alhandra, porque ele disse que estava cansado de tantas operações que eles já realizaram em Alhandra. Procuraram, disse que o Ministério Público está cansado, que não aguenta mais fazer tantas operações em Alhandra. Na semana seguinte, São Mamede. Essas operações do GAECO não têm servido como exemplo pedagógico para os demais municípios, porque o caso de Alhandra, o caso de São Mamede e outros ocorridos recentemente, não deu para acender a luz vermelha ou amarela entre os senhores, não? O papel da FAMUP de alertá-los? Tem, João, e você veja que poucos essa movimentação quando acontece problema com prefeitos, e aí eles têm que se defender. Se tiver algo ilícito, eles que têm que resolver, né, com a justiça. E é mais do que é necessário que haja sempre a transparência e a fiscalização. É isso que o Ministério Público na Constituição ficou responsável para fiscalizar o poder público, o poder municipal. E tem feito com maestria, a Procuradoria, todos os promotores. Agora, você veja que a quantidade hoje de eventos dessa natureza são bem menores, porque você sabe que antigamente era bem mais. E hoje você sabe que tem um controle, até porque os órgãos controladores estão sempre presentes nessa atividade. O próprio Tribunal de Contas do Estado tem uma atividade muito importante, que é a prevenção quanto aquilo que ele coloca sempre, que é o apoio de gestão, né, que é a responsabilidade de sempre estar alertando os gestores. Tem melhorado muito. Para você ter uma ideia, nós temos acompanhamento de contas, a FAMUP junto ao Tribunal de Contas. E outro dia, eu conversando com o doutor Dominante, disse: olha, doutor Dominante, eu tenho aqui um dado que 85% das contas hoje dos prefeitos são aprovadas. De cada 100 contas, 85 é aprovada. E ele disse: não, eu não sabia desse dado, vou levantar agora. Ele levantou e bateu. Não chegou. Eu aumentei um pouco, porque dele deu 83,7, o meu deu 85. Arredondou, né? Mas foi rápido quando ele fez, mas ele disse: eu vou fazer, eu tenho certeza que vai bater isso também. Está faltando a federação divulgar mais esses números para a população entender que o saldo é muito mais positivo do que negativo nesses casos. É muito mais positivo. Nós temos feito isso. O espaço hoje da mídia tem feito com que a gente leve, a federação leve esse conhecimento da sociedade. Essa pauta municipalista é muito importante. E às vezes a gente faz com a condição do próprio gestor, por região. Por um exemplo aqui,
A gente tem muito evento regionalizado hoje, não é mais só na capital. O João sabe que tudo era na capital. Se trazia prefeito para a capital para fazer um evento. Não, hoje a gente faz via uma associação como a ANCAP no Cariri, que reúne 30 prefeitos, Murilo. E toda ação que nós levamos para lá, a gente congrega que os 30 estejam lá com suas equipes e participando. É muito importante a participação dos prefeitos. Dos 223 municípios, prefeito, quantos estão bacaninha, bem na fita, com a Previdência Municipal? São poucos, posso lhe dizer que são poucos, que não conseguem suprir a necessidade de pagar a questão do INSS. Aí faz como se a população está envelhecendo? Olha, os prefeitos estão praticamente no sufoco e fazendo com que... O que é que acontece hoje? Refis. O que é que a gente luta no Congresso? Tem uma PL do senador Efraim Moraes, no Senado, que é a 334, que foi para a Câmara, sabe? E foi votada lá no CAF, né, na Comissão de Assuntos Financeiros, e foi aprovada lá, e esperamos ainda 15 dias para ver lá se o governo ia como é que chama? Sugerir alguma coisa, como é que diz assim, como na linguagem do jurídico, como é quando a gente contestação. Né? E não houve essa contestação e graças a Deus foi para a Câmara. E está na Câmara para ser votada agora, amanhã, na terça-feira, né, dia 29, e a gente está prevendo que hoje os deputados e alguma base do governo já está querendo que essa PL não vá... uma mudança no texto para não se vir os municípios, que seria o quê? Diminuição de 22% para 8%. É aquela história da cobrança, Rômulo, lá da rede de São Bento, como a gente falou no começo. Quanto era lá? 17. Quem é que ia pagar? Ninguém. Ninguém pagava, João. Cabia atravessar rio, de mato, tudo para levar sua rede para vender sem pagar. Quando o governo do estado colocou 3%, o cara não vai mais fazer isso. O cara vai pagar e vai aumentar a arrecadação. Portanto, o governo não perde, aumenta a arrecadação e os prefeitos ficam em dia com o INSS. E o problema, João, não está só no regime geral. O problema está nos institutos privados. Sim. Que foram criados. Esse é o maior problema. Existem quantos institutos de previdência municipais hoje na Paraíba? Quantos 72. 72. Se você tirar dos 72, tirar 8 que esteja saudável... Seria um terço, então, dos municípios paraibanos. Quase um terço. Exatamente. Mas se você tirar 8 desses institutos que esteja saudável, você está tirando já algo que é, como dizer assim, de 0 a 10, 10. O de Campina Grande está respirando bem? Eu não sei como é que está o... Posso te responder agora como é que está o de Campina, porque eu tenho esses dados, agora não tenho... concretamente. Agora também tem uns que estão no sufoco, até porque você vem fazendo refis. Você vem de refis passado e você não tem saldo. Prefeito, a FAMUP já sentou, vai sentar com os prefeitos onde a população caiu, segundo o IBGE, porque a população está envelhecendo, os municípios estão sentindo a redução na população. Os senhores já sentaram para discutir o resultado da pesquisa do IBGE? Discutimos, trabalhamos com o IBGE, a FAMUP, tivemos parceria com o IBGE. A gente não aceitou algumas distorções que houve no IBGE, no censo do IBGE, apesar de nós termos parceria com o IBGE e dizer aqui também o que o IBGE representa. Não só é o censo, eu acho que todo mundo só conhece o IBGE pelo censo. Mas o IBGE tem um trabalho de pesquisa formidável, até porque ajuda nas políticas públicas, ajuda o que os municípios precisam, ajuda o que a nação precisa. Mas houve algumas distorções e que a gente achou que não condiz com o que acontece no município. E aqui na Paraíba era 19 municípios, que iam perder o coeficiente do FPM e votou, foi feito outro trabalho e outra conscientização e ficou em 14. E acho que desses 14, ainda a gente quebraria aí quase 5 municípios, né? Mas, enfim... Uma curiosidade do nosso web espectador, já que estamos muito também nas redes sociais, nas plataformas digitais. Presidente, quer dizer que mexeram na pesquisa do IBGE para poder adequar a situação dos municípios? Não mexeram. Mexe nos números, não? Como é que é? Quando você usou o tema aí, foi revista, a situação foi revista. Foi revista porque ele votou a cidade para algumas distorções que tinham acontecido, eles refazerem, né? E fizeram reuniões. As distorções em que sentido? Na coleta dos dados? Na coleta de dados, às vezes num distrito, às vezes numa rua. Olha, vou dizer um exemplo para você. Juripiranga perdeu duas cotas-patas do FPM dele
porque ele tem uma rua que a frente da casa é o município de Juripiranga e o quintal da casa é Pernambuco. Mas não foi contabilizado para Paraíba. Não foi contabilizado de jeito nenhum, João. Por quê? Porque hoje a gente trabalha com georreferenciamento. É aquela linha que cruza no horizontezinho que a gente bota lá no computador, que é a linha da divisa. Passou ali o próprio recenseador com seu laptop lá, com seu tablet, ele não tem como fazer. Você está entendendo? E teve muito... E onde é que esse povo vota? Vota em Juripiranga. Onde é que esse povo vai para a saúde? Em Juripiranga. Onde é que esse povo vai para a educação? Em Juripiranga. Aí você perde, muitas vezes, uma cota parte do município por conta de 100 habitantes, de 10 habitantes, de 120 habitantes. Tu está entendendo? Só nessa rua era contabilizado 160 cidadãos, 167 cidadãos que era. E não teve como passar, João. Tentamos... E aí, o que é que o próprio VGE faz? Você reclama, né, administrativamente, e quanto resposta, você pode entrar na justiça. Né? É isso que nós estamos orientando. E fazer com que, na contagem populacional de 25, e aí é outro rolo, Rômulo, porque tem que ter dinheiro, outra bomba, tem que ter dinheiro do orçamento para que faça a contagem populacional em 25, para ver se corrige essa questão. Mas na Paraíba, 14 municípios perderam o recurso, vão perder a partir de 24, mas, graças a Deus, por conta da PL 139, que foi aprovada na Câmara, será em 10 anos. Aí tem também o tempo da contagem, tem um tempo de outro censo, mas João teve uma análise aí da questão de que diminuiu nos municípios. Diminuiu. E outra coisa grave, que você às vezes vê, que às vezes diz que é grave, mas não é. A questão é que quem sai da cidade não tira o título de eleitor da cidade. Vem morar em João Pessoa, vai morar na cidade vizinha, mas não quer tirar o título lá da cidade. Aí você diz, a cidade diminuiu e os eleitores aumentaram, Romulo? Não. As pessoas que ali saíram não querem deixar de votar lá. E a taxa de natalidade, em alguns casos, também tem sido mais baixa. É muito baixa, muito baixa. A gente vai ter muito problema com isso. Isso eu acho que no futuro, aí eu não sei, no futuro bem mais próximo, né? Não tão no futuro, mas um presente mais próximo, para que a gente resolva essa questão de como vai ser feito esse módulo de distribuição da cota parte do recurso da União quanto à densidade demográfica. Porque não é só a Paraíba, foi 862 municípios no Brasil que perderam o recurso. Rômulo Bomba. Muito mesmo. E qual a ideia para vocês sair dessa situação? Vocês vão a Brasília, vai ter uma marcha dos prefeitos novamente, ou só vai um representante representando todos os prefeitos da Paraíba? Não, a marcha é sempre no começo do ano. Esse ano deu 12 mil pessoas, juntando 4 mil e poucos prefeitos, com secretários, com vereadores, enfim, todo o pessoal que trabalha com o municipalismo. Foi muito forte a marcha esse ano. Agora, a gente tem trabalhado junto com a Confederação Nacional dos Municípios, todas as federações e os prefeitos. A última mobilização que tivemos em Brasília foi 2 mil prefeitos. Não foi por conta de marcha, foi para lutar e ir para a mobilização, para defender a PEC 2522 da enfermagem, para defender a emenda 98, que prejudica os municípios, porque tira, né, aquilo que você tem de contratado e terceirizado e volta para a folha de pagamento, e aí os prefeitos vão ter, na maioria, todos condenados no Tribunal de Contas e por improbidade administrativa, porque você já tem lá uma condição de pessoas que são efetivadas por concursos mal feitos, e aí eu posso dizer com toda certeza, porque fui prefeito de serviço, né? Concursos passados que muitas vezes, e vocês sabem disso, vocês vivem no municipalismo, o prefeito às vezes pede um mandato ou está deixando o mandato, o que é que ele faz? No final, às vezes, o que está lá de concursado chama tudinho, não é assim? Muitas vezes perdeu para a oposição. No meio para não pagar. Perdeu para a oposição, no último mês chama todo mundo. E aquilo ali você não tira mais, não tem quem tire. A responsabilidade vai ser do sucessor depois. Aí o sucessor vai ter que ter essa responsabilidade. Aí, isso aconteceu muito no passado. Hoje não, hoje as coisas são diferentes. Hoje, se você fazer algo desse tipo, você vai ser penalizado, porque tem a lei de responsabilidade fiscal para você cumprir. Muito bem, estamos conversando aqui no Norte Debate com o presidente da FAMUP, Jorge Coelho. Daqui a pouco nós vamos voltar com essa pauta que interessa diretamente a você. A sua cidade aí, a pauta municipalista, é destaque aqui no Norte Debate. Sabe o que a sua voz é capaz de fazer?
Ela pode gerar mais oportunidades e conhecimento, promover o respeito e a dignidade, defender a igualdade e a diversidade. Com o Orçamento Democrático Estadual, a sua voz ganha força e a Paraíba cresce ainda mais. Juntos, vamos dialogar e construir um futuro cada vez melhor. Veja as datas e os locais das reuniões e participe. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Muito bem, de volta com o Norte Debate, mais um bloco aqui, onde recebemos hoje ao lado do jornalista João Costa, do Homem Bomba, o Rômulo, do Bomba Paraíba, recebemos o presidente da FAMUP, George Coelho. Estamos na audiência total em Cajazeiras, região do Alto Sertão da Paraíba, canal 44, pela Netline, em Souza, a terra dos dinossauros, Pombal e região do Sertão Paraibano também, canal 10 WR Link. Um abraço a vocês de Catolé do Rocha, terra do Chico César, São Bento das Redes, também região do Sertão Norte, canal 10 da Ao Sol. Guarabira e região Guarabira do Brejo da Paraíba recebe o Norte Debate, a TV O Norte, através do canal 10 da LM Telecom. João Pessoa, Campina Grande e qualquer lugar do Brasil, claro, podem acompanhar o canal, o stream em HD pelo www.sistemaunorte.com.br. Voltando aqui com o presidente da FAMUP, George Coelho. Presidente, voltando ainda àquela primeira pauta, que é o olho do furacão no momento de toda a mídia, agora a preocupação dos prefeitos e notadamente também dos munícipes, de quem depende desses recursos também nas cidades. Quem tem sido o interlocutor, ou quais são os interlocutores dessa causa, dessa bandeira da FAMUP hoje, com relação à recuperação dos recursos do FPM lá em Brasília? A classe política paraibana em Brasília, nossa bancada federal, os 3 senadores e os 12 deputados federais, eles têm tido uma movimentação na direção do governo nesse sentido, ou não há nada que se fazer, não dá para ter muita esperança nesse sentido? A primeira coisa foi uma reunião aqui na Paraíba, no qual 149 prefeitos participaram, um senador da República participou e 3 deputados federais, o resto mandaram representante. A segunda reunião foi em Brasília, com 9 deputados federais e 3 senadores. Desculpe interromper, prefeito. Repete essa matemática, quer dizer que os senhores se reuniram e a bancada não foi? Não, a bancada foi 3 deputados 3 federais. 3 deputados de 12? Foi. E outros mandaram representantes, e foi só um senador da República aqui na Paraíba. Quem foi senador? O senador foi Efraim Filho, participou. Deputado federal Gervásio Maia, o deputado federal Cabo Gilberto, e o deputado federal que estava presente era meu Deus, eu já me lembro, mas eram 3 deputados federais. 3 federais e um senador. Mas lá em Brasília, o quórum foi maior, porque eles estavam lá na semana de votações, e aí teve uma presença de 9 deputados. Em Brasília foi 9 deputados e 3 senadores. E os 3 justificaram, que foi o Padre Luiz Couto, o Elton Roberto e o deputado federal Romero Rodrigues, que estava em missão da comissão lá, e estava viajando e não pôde participar. Mas ficou claro que lá a representatividade dele ficou justificada junto ao coordenador da bancada, que é o deputado Damião Feliciano, né? E o deputado é o vice-líder do governo Lula. Eles têm feito o dever de casa? Tem, eles tiveram, eu tenho que registrar isso aqui, que eles levaram essa pauta, tanto que receberam aqui, quanto que receberam em Brasília, para o governo. É tanto que esse movimento do FPM nasceu aqui de novo na Paraíba, junto com as outras federações do Nordeste. Não foi a Paraíba começou, mas as outras federações, das 9 federações, 8 estão fazendo o seu dever de casa. O Paraná está fazendo, Santa Catarina está fazendo, o Mato Grosso está fazendo. Olha só, não é uma questão só do Nordeste, né? É os outros. E eu acredito que até quarta-feira, com toda certeza, estará aí quase que a totalidade do Brasil, porque o prefeito começa a gravar, o prefeito passa nas redes sociais e outros vão seguir. É essa pressão que vocês esperam que faça com que o governo federal se sensibilize? Eu acho que a gente está tomando essa atitude porque já tivemos uma reunião com o presidente da República, todas as 26 federações junto com a CNM, é bom que seja registrado isso aqui, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro Rui Costa e o ministro Alexandre Padilha, Relações Institucionais, o ministro Helder Filho, que participou também, que é o ministro das cidades, se eu não me engano, não é isso?
E na reunião foi entregada essa demanda municipalista, essa pauta municipalista, e já ali já tinha reclamação de que a gente poderia sofrer com essa questão do FPM. O governo respondeu que estava começando e está começando, ia se organizar, mas que não ia deixar o menor ente da federação na mão. Foi isso que o próprio presidente nos disse lá. Mas até agora não houve nenhuma resolutividade nessa questão. Portanto, essa mobilização serve para dizer a eles, chegou a hora de resolver. O George, e o vice-presidente do Senado, o senador veneziano, ele está disposto a levantar essa bandeira por vocês, que ele já foi prefeito 2 vezes em Campina Grande, né? Claro, o senador veneziano participou da reunião de bancada, se comprometeu lá. Na de Brasília tinha 60 prefeitos participando em Brasília. E o senador se comprometeu a todos lá que vai lutar e vai levar também essa questão, como os outros estão levando ao governo federal. Presidente, o prefeito da cidade de Remígio, ali no entreposto do Agreste para o Brejo Paraibano, o senhor André Alves, deu uma declaração interessante, bastante polêmica, chamou a atenção da mídia estadual e até nacional. Foi levado esse vídeo para o ex-presidente Bolsonaro, porque ele disse que naquela época os prefeitos eram felizes e não sabiam, porque os recursos do FPM não caíam como estão caindo agora com o governo Lula. Até que ponto o prefeito André Alves Ademir tem suas razões ao dizer que os prefeitos eram mais felizes com o governo Bolsonaro? Na sua totalidade, 100%. Os prefeitos eles tinham fundo a fundo as emendas, tanto impositivas como as emendas extra-orçamentárias, as emendas especiais, era fundo a fundo na prefeitura. O dinheiro que entrava da saúde ia direto para o fundo da saúde. Para os prefeitos poderem ter essa folga. Era mais ou menos o que eu estou dizendo a você. O custeio da máquina amenizava aí a condição de você aplicar dinheiro de recurso próprio em outras áreas, que é o dever do prefeito e é cobrança do Tribunal de Contas do Estado. Você tem que ter um nível de investimento em cada município. Se você não tiver, também prejudica você nas suas contas. E tudo isso os prefeitos estavam tendo, até porque o orçamento, quem controlava o orçamento não era o governo federal, quem controlava o orçamento eram os parlamentares. E os parlamentares mandam dinheiro para suas bases, mandam dinheiro para onde é votado. E uma coisa que eu quero dizer a vocês aqui, eu acho que vocês não viram isso, mas sabe quem está mais cobrando os prefeitos? Aquilo que foi colocado lá de obra, de entrega de máquina, de equipamento, os próprios parlamentares. Ora, se o parlamentar colocou lá, ele quer lá entregar à população, ele não quer não, chega lá e diz, olha, então essa máquina que colocou foi minha emenda. E outra coisa, tudo que vai para a prefeitura tem que ser cadastrado. Para vocês, tudo que entrar no município de recurso federal, ele primeiro passa por um cadastro. Por isso que o prefeito André está dizendo que está sentindo falta daquela época, porque os investimentos... Ele está sentindo falta das emendas... As secretas ou as secretas? O orçamento secreto, não é isso que ele está com saudade, não? Não existe orçamento secreto, João. Não tem como você dizer que é um orçamento secreto. Tudo o que eu acabei de falar, tudo que entra na prefeitura tem que ser cadastrado. O que acontece no orçamento secreto é o seguinte, mais ou menos o que eu vou dizer a você. O parlamentar destina aqueles valores, fundo a fundo, direto para a União passar para os municípios. O que é que o governo fazia? Mandava direto. O que é que hoje acontece? Ele tem que mandar para o Ministério, vamos lá, vamos supor, ele tem que mandar para o Ministério da Saúde. Todo mundo manda lá para o Ministério da Saúde 200 bilhões de reais. A ministra lá fica com esse volume para determinar se vai dinheiro para Sobrado, para Sapé, para Guarabira ou lá para Campina Grande. Ela que vai decidir o dia de mandar. Independente da vontade do desejo daquele parlamentar. Você está lá mandando, indicando aquilo, mas ela pode ser que ela não mande em maio, mande em outubro, mande em novembro, mande em dezembro, e você tem que fazer aquilo. É verdade, presidente. Aproveitar esse questionamento aqui do João Costa, eu vi um especialista nacional recentemente dizer que era uma narrativa, essa história desse termo, apenas uma terminologia que foi criada, o marketing que foi criado em torno do orçamento secreto, para tornar algo pejorativo para a classe política brasileira. O orçamento secreto. O senhor crê nessa linha de raciocínio? Não existe esse orçamento secreto. É como eu disse, o orçamento tinha, porque a emenda do relator, ele destina para os parlamentares. É o que eu disse aqui. 20, 30, 50, 100, 150, destina tanto para a Secretaria lá da Agricultura para a compra de máquina. Né? Para tratores, para equipamento que chama patrulha mecanizada. E ali é o Ministério que vai cadastrar e fazer com que chegue aquele benefício para você. Muitas vezes vira o ano para chegar no outro ano.
No governo passado era linha direta. Os parlamentares assim mandavam e o governo determinava que fosse liberado. Era só isso. E hoje você tem que votou tudo aquilo. Mandar para o ministério, mandar para lá para o governo determinar para quem vai e aonde vai e que lugar vai. Aí é onde volta que muita gente fala no tom pejorativo que era emenda secreta. Mas hoje é emenda de quê? De negociação. Tem uma votação, se libera tanto. Tem uma votação, se libera algo que está no Ministério. É isso que a gente não quer mais. O prefeito não é para viver mendigando, não. Com prato de sopa, não é um pire, não. Prato de sopa em Brasília, precisando que venha o dinheiro. Manda fundo a fundo. Você estava escutando esse tempo todo algum prefeito atrasar a folha de pagamento? Você estava escutando em algum momento um fornecedor reclamando bomba lá na sua região, de fornecedor, prefeitura tal está me devendo? Não. Nesse caso aí, você está defendendo o governo Bolsonaro. Não, eu estou defendendo. Está sendo melhor, não, melhor do que o eu estou defendendo os municípios paraibanos. Agora, eu estou dizendo a você, e aí eu tenho livre para dizer que o governo passado, ele trabalhou dessa forma e foi melhor para os municípios. Tá falando que e a nossa cobrança. Agora, e qual foi a cobrança? Exatamente. E a melhor cobrança que fizemos ao governo federal foi que se continuasse as transferências, respeitasse as transferências dos municípios. Foi isso que ele pediu. E o governo, cada governo tem sua linha. Até porque Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, vocês não sabem, ele queria acabar com 1.267 municípios. Você sabe disso? Não. Queria acabar com 1.267. Eu acho que era essa conta, João. Você deve ter essa lembrança no Brasil todo, porque ele disse, o ministro Paulo Guedes, com a luta do movimento municipalista. A CNN teve uma participação nacional. Não, a gente foi para cima, todos os estados. Todos os estados todas as federações, a Paraíba, e levamos os prefeitos para a Paraíba, e a CNM foi, colocamos umas cruzinhas lá na frente do Congresso Nacional, levamos chuva com frio lá, para defender acho que era 1.260 municípios, 67 municípios, se eu não me engano. Posso estar errado aqui. Que o governo dele queria acabar, porque disseram que aí melhoraria a economia. Já pensou? Olha, você veja como é as coisas. Né? O governo não é toda hora que acerta, não. Ele, às vezes, quer dar com a mão e tirar com a outra. Agora, o que nós queremos desse governo é que ele respeite as transferências. Por isso que o prefeito está achando ruim. Mas você falou que tudo isso é uma transação de negociação de emendas, entendeu? Para cada prefeitura, é isso? O que eu quero crer hoje é que toda vez que tem uma votação importante, ele fica se liberando coisinha pequena para os deputados. Como é que pode um deputado federal que tem um orçamento de 20 milhões, 20 milhões de emendas impositivas e a emenda dele não chega? Quer dizer, tem algo errado. O que eu estou vendo aí, ele não quer mais deixar o deputado representar a sua cidade, representar os seus prefeitos. Pelo que eu estou vendo aí, eu estou entendendo. Olha só. Tira a autonomia do deputado, digamos assim. Você está certo. Tem vários parlamentares pelo Brasil gravando vídeos. Olha, você nunca viu o deputado federal fazer isso. João nunca viu. Deputado federal gravando vídeo defendendo uma mobilização junto com os prefeitos. Viu? Você nunca viu, não. O cara vai defender o governo federal lá em cima. Mas a base dele é o município. E hoje eles estão vendo que... Esses deputados estão partindo para gravar vídeo, para cobrar isso do governo federal, essa volta da metodologia. Cobrar que se libere. Das emendas. Que se libere mesmo os parlamentares governistas? Todos eles, porque eles estão tendo dificuldade, mesmo ele mandando aquela emenda dele para o Ministério da Saúde, para o Ministério da Agricultura, para o Ministério do Desenvolvimento, lá está sendo travado. Ele destinou lá... Não está chegando na base. No orçamento, ele destinou. Olha, eu coloquei lá para... Você é ministro lá da Agricultura. Eu vou colocar lá, Moribe, eu vou colocar 10 milhões, 15 milhões de orçamento lá, porque precisa ajudar meus prefeitos na Paraíba com compra de patrulha mecanizada. Você não está liderando isso, você está travando. Como é que eu posso mandar... Prefeito, o governo reclamou de uma coisa chamada transparência, porque a emenda do relator tinha tudo lá, menos transparência. E agora parece que os critérios mudaram. Né? A Codevasf, né, não foi um exemplo terrível disso, de emendas do relator, porque o relator é quem decide para onde vai. E aí criou esse problema. Eu acho que ele decide com acordo com aqueles deputados que querem que coloque os valores. E a Codevasf teve um problema também, eu sei disso, mas 80% do que foi colocado na Codevasf está sendo entregue.
Está sendo entregue. Toda semana na Paraíba é entregue máquina, é entregue equipamento das prefeituras que veio via emendas de parlamentares colocados na Codevasf para fazer licitações e comprar num lugar só. Isso aí não vai deixar de ter. Agora, problema se teve aí com outras regiões, fiscalizar. Tem municípios na Paraíba que recebem recursos via Codevasf? Não, ele não recebe via Codevasf, ele recebe o equipamento ou aquilo que foi de compra de caçamba, de máquina, de tratores, ele recebe via Codevasf. Os valores ele nunca vão receber via Codevasf. Mesmo que o município não tenha nem água do Rio São Francisco, nem perto. Não. Aí ele recebe o benefício de cavar o poço, do dinheiro, o seu recurso que já vem para cavar, e aí a própria Codevasf que faz a licitação e vai lá e cava o poço, porque aí é determinado pelo parlamentar. Vai lá para Sobrado 5 poços. Eles vão fazer lá 5 poços em Sobrado. É dessa forma. Eu acredito que transparência nós temos que ter em tudo. Agora, todas as emendas que você fala do relator, todas foram cadastradas nas prefeituras. Tudo via cadastro. Toda cadastrada. E o que o governo também federal, eu quero dar um dado a você interessante, que ele quer liberar emendas especiais para os municípios, se você criar, um exemplo, outra turma lá de saúde, da família. Você não está podendo nem pagar que tem, como é que você vai criar outra turma, João, para poder receber um benefício que pode acabar com 2 meses? São as equipes do PSF. Como é que você pode criar uma equipe, novamente, colocar no sistema para poder receber uma emenda lá de 200, 300 mil, que 3 meses vai se acabar e você vai ficar com esse povo aonde? É essa metodologia que o governo tem que rever. Tem que rever, porque é um município onde começa tudo. Rômulo Bomba, a última desse bloco. Meu amigo George, depois dessa turbulência que está acontecendo nas prefeituras do Brasil, você ainda pretende disputar a eleição para ser prefeito de novo? Você tem coragem? Pretendo, com FPM ou sem FPM? Tenho coragem. Essas coisas não depende de coragem, não. Pretendo ter coragem de disputar, sou pré-candidato lá no meu município, Sobrado, no próximo ano. E vou para a luta. Passei já um perrengue em 8 anos, mas consegui também trabalhar e fazer o bem à população. Isso é um sentimento que nós temos. É muito difícil, não é pouco, não é questão só de recursos. A gente enfrenta aí a sociedade. A sociedade hoje está com mais poder de informação. E às vezes esse poder de informação também não chega a ele como ele deveria se expressar. É portanto que a FAMUP também tem lá um projeto que a gente vai ter aí junto à universidade, para que a gente, nas cidades, a gente crie lá o cidadão mirim, que ele queira entender o que é a lei do município, como é que funciona, o que é que funciona a transferência, e tudo aquilo que é o poder público, para ele começar a aprender, e se ele estiver lá na rua, ele poder dizer, não é dessa forma que funciona, mas eu sei que é assim. Agora, a cobrança do gestor sempre vai ter, isso tem que ter. Essa política de cidadania. Daqui a pouco, depois do nosso breve intervalo, João Costa tem um questionamento. Atenção! Pare de sofrer com a instabilidade da sua internet. Na Tele você tem internet de qualidade para você e sua família. Nós temos o melhor preço para você. Nesse mês você garante 650 mega por apenas R$ 99,90. Quem perder vai se arrepender. E você ainda ganha Wi-Fi Premium e Deezer grátis. Aproveite esta super oferta e contrate já o seu plano. Fuja do drama, vem pra Tele! Estamos de volta com o Norte Debate para o nosso último bloco de hoje. E estamos aqui, claro, contando na nossa bancada de apresentação, se assim podemos dizer, o nosso convidado especial hoje, o Rômulo Bomba, o homem do Bomba Paraíba, jornalista João Costa, e o convidado especial no centro desse debate, do Norte Debate, o George Coelho, presidente da FAMUP. Vamos abrir essa rodada aqui, invertendo o jogo, trazendo o nosso João Costa. Prefeito, o João Azevedo foi reeleito governador e disseram que não foi uma vitória política, foi uma vitória matemática, porque quem soma mais, leva. Então ele perdeu nos grandes municípios, perdeu em Campinas, perdeu em Santa Rita, perdeu em João Pessoa, perdeu em Guarabira, perdeu em Patos, mas se reelegeu com apoio nas demais regiões, né? Os prefeitos.
João Azevedo, ele é tão municipalista assim para ter merecido essa votação que anulou os municípios maiores? Ele é tão municipalista assim, como ele diz? É tanto que ganhou a eleição, né? Foi tão municipalista que ganhou a eleição, porque ele leva os recursos diretamente para os prefeitos. Né? Na minha cidade tem investimento de 6 milhões de reais que ele deu para a cidade, porque a cidade construiu uma escola no valor de 1 milhão e pouco, uma creche no valor de 1 milhão e pouco, 2 ginásios, cada um quase 600 mil reais, e fez uma travessia urbana no valor de 1 milhão e 200 e pouco, que transformou a cidade, modificou a cidade. Portanto, o governador João Azevedo, ele é municipalista porque ele entende que ali onde começa e ali onde você está fazendo investimento que o Estado sozinho não vai conseguir fazer. Portanto, está aí a vitória dele, João. Né? Os municípios pequenos tiraram 300 mil votos dessa cidade que você está falando. 300 mil votos não é coisa pouca, não. É muito voto. É muito voto. Aliás, 302 mil, não é isso? Eu estava lembrando aqui a bomba, uma conversa que tivemos em Campina Grande, no segundo turno, o governador estava fazendo um debate, se eu não me engano, lá com o Pedro, e a gente estava conversando no calçadão, ele e o ex-prefeito Bevilacqua, lá de Juazeiro. E a gente comentando que em Campina Grande, via pesquisa, a gente pediria a eleição, claro, o candidato é da terra, é mais do que justo que ele era quem ia sair vitorioso. E a gente calculava em cima lá de 70 mil votos. E ele temando, dizendo, não, vocês podem calcular uma coisa, que é 80 mil votos. Pode ser mais, pode ser menos, mas é em cima de 80 mil votos. Isso aí não vai ser de jeito nenhum. Pode até diminuir um pouco, mas de passar não passa. E lá deu 79 mil votos. Não foi isso, Bomba? A gente estava comentando isso aqui. E o governador, ele teve essa capacidade de entender o que é realmente a necessidade dos municípios, e ele tem feito isso. Portanto, foi uma vitória municipalista, foi uma vitória que ele hoje, e voltou a fazer de novo esse papel de levar a transformação para o município via município, não é via o Estado. O Estado leva um recurso. Agora o município executa. Porque antigamente quem executava era o Estado. E o Estado não vai ter essa capacidade de estar lá em Sobrado, preocupado em fazer uma escola, ou fazer algo lá, um ginásio, ou lá em Guarabira, preocupado de fazer isso, mas está lá o recurso, com a disponibilidade do convênio município e Estado para que seja efetuado lá a construção. Isso é o mais importante. Eu acho que é dessa forma que nós queremos que funcione o Brasil. É como hoje o governador faz aqui na Paraíba. E pela minha conta aqui, João, nas últimas 4 décadas, pelo menos na política paraibana, nunca antes na história, para usar a retórica daquele famoso líder nacional, nunca antes na história da nossa política, um governador havia vencido uma eleição sem ganhar em Campina ou em João Pessoa, pelo menos, em uma dessas grandes cidades, os maiores colégios eleitorais do Estado. O senhor acabou de nos dizer que foi uma vitória de fato municipalista. Porém, voltando um pouquinho a meados de outubro, Romulo, você acompanha detidamente a política paraibana, o republicano Adriano Galdino quase ficou com um pezinho numa peinha de nada, como diria aquele outro líder daqui, numa peinha de nada para apoiar a candidatura de Pedro Cunha Lima. Foi algo assim que balançou bastante as estruturas do Palácio da Redenção. O senhor acredita que essa vitória municipalista não teria sido consolidada caso o republicano tivesse tomado uma outra decisão? Olha, o grande poder de votação do republicano foi justamente com o governador João Azevedo. E eles são municipalistas. E eles vieram na mesma onda de voto que elegeram 8 deputados estaduais, se eu não me engano, e 3 deputados federais. Não é à toa. Eu só vi isso na Paraíba na década de 80. Em 86, que é o MDB, o PMDB elegeu, se eu não me engano, 7 deputados federais. E mais à frente, na campanha do ex-governador Ronaldo Cunha Lima, quando chegou a 90, que elegeram 2 senadores e eu acho que 6 deputados federais do PMDB. Quer dizer, era uma potência política porque o PMDB, historicamente, ele tinha esse conhecimento de quê? Que o municipalismo era o foco deles, eram as cidades. Né? Eles tinham isso e perderam isso. Quem está nessa leitura hoje é o republicano, Adriano? E o republicano... O republicano ele veio nessa linha do governador. Por que ele ia ficar contra o governador? Eles são parceiros. Sim, mas se ele tivesse, então, com essa leitura municipalista, pelo que eu entendi, que o MDB teve lá nos anos 80 e 90, ele teria mudado o jogo? Olha, eu nunca acredito que seja bom você perder aliado, nem no primeiro turno, nem no segundo, nem propriamente na eleição. Né? Eu não acredito que isso seja bom para ninguém. Agora, acredito que mesmo o republicano tivesse outra opção, acredito que os prefeitos que votaram nos candidatos
do Republicano não ia deixar o governador. Eu vou dar um exemplo claro aqui, vamos estar se coçando para falar. 90%, João Costa, da base do governo votou em qual senador? Efraim Moraes. Efraim. Era tudo governista. 90%. Mas não foram para Palmeira, Eu não vou dizer 90% porque já é demais, porque teve a oposição que votou, que Efraim foi candidato também pelo lado da oposição. Vamos dar que seja 80% da base do governo votou no senador Efraim Moraes. E 20% da oposição foi lá e complementou o voto dele para ele ser senador. Agora, todos que votaram no senador Efraim votaram no governador João Azevedo. Então, os ventos sopram a favor de Efraim, daqui para frente? Não, eu não posso falar em política de 26, não, João. A gente tem uma política municipal. Ainda tem um FM para resolver. A bomba está chiando, Vamos lá. Eu sabia que um dia eu ia ficar frente a frente com o João, porque eu me lembro dos programas dele, me lembro sempre da análise dele, mas é bom isso aí. Mas a gente tem uma política para atravessar, que é a de 24, que é municipal. E nenhum pretenso candidato, posso dizer aqui, pela minha experiência, desde menino, andar no meio da política, andar no meio do jornalismo, porque meu pai era político e jornalista, né, e trabalhava com e era radialista também. Eu convivi com homens como... conheci João Agripino, o avô de Gervásio Maia. Eu conheci dentro da minha casa, conversando com meu pai. Né, e eu conheci grandes figura da política da Paraíba, conversando com meu pai, cansei de acordar para ver governador dentro da minha casa, um senador, um deputado federal, porque ele convivia com isso. E eu via aquelas conversas. E a gente sabe que o princípio de tudo é a gente atravessar primeiro os degraus que nós temos que fazer para chegar lá no final. Portanto, eu acho que quem discute política de 26, eu acho que não está no caminho assodamento. Certo. Porque toda eleição estadual, Muribe, ela tem que vir da municipal. Vamos lá. Vou dar um dado a vocês aqui, que a FAMUP tem. 53% dos prefeitos da Paraíba, eles vão para a reeleição. Reeleição, do qual, né, você sabe que 53% dos prefeitos da Paraíba, eles vão para a reeleição, do qual sempre quebra muito pouco. A reeleição não é algo que, né, vamos lá, que quebra 3%. Eu acredito que a de Sobrado também vai quebrar, que eu sou candidato. E o prefeito vai para a reeleição. Aí você vai para 47% de sucessão. Aonde é sucessão? Cajazeira, Souza, Itabaiana, Lagoa Grande, Monteiro, Mamanguape, Esperança, Picuí. Estou falando em cidades maiores. Sumé, não é assim? Tem cidade pequena. E os 53% vai para as cidades menores. Né? Eu estou falando, mas se você for pegar, você vai ver que a maioria. Ali, Caiporã, Cabedelo, Santa Rita, Bahia, todas essas cidades são sucessão. São prefeitos que vão ter que eleger seus sucessores. Às vezes você elege seu sucessor para o lado do governo e ele se torna contra. E às vezes quem ganha é um contra, não é assim? E às vezes quem vai para a reeleição, que é lado do governo, vira contra. Portanto, você tem que fazer essa engenharia política quando se passa a eleição municipal. Não adianta você fazer projeções. Não, vai o mapa do jogo pode mudar. Não pode, de jeito nenhum. Você tem que fazer isso. E eu acredito que tem muita coisa aí que vai mudar justamente nessa questão da eleição municipal, que não é o que você espera. Pô, quantas vezes vocês estão no estúdio conversando sobre uma eleição tal, fazendo projeções e quando abre as urnas é totalmente diferente. Ou não é assim? Reeleição é praia, mas nem tanto. Né? Não é praia, mas não é nem tanto. Já tem um rastinho de pólvora aqui, a bomba está mais do que cheia. Ele está quase explodindo. Ele está agoniado. Eu acendeu o pavio da bomba quando as eleições do ano passado, você falou no Republicano, Murilo, e João aqui conhece o Republicano, você também, George, conhece muito bem, é um partido muito forte hoje na Paraíba. E assim, eu sempre, nos grupos do WhatsApp, eu participo mais de 400 grupos no WhatsApp, e os caras falavam, e aí, paciência, homem, tem paciência. O Republicano vai pro lado do Pedro, vai nunca. Não vai nunca. Da mesma forma como o Romero vai deixar o grupo Cunha Lima. Vai nunca. Nunca. Romero ele faz, ele sai. Por que essa fidelidade? Porque ele deve muito ao grupo Cunha Lima. Romero, eu vou fazer um relato da vida de Romero rápido. Romero era chefe de bar de uma grande casa de show em Campina Grande, que era o Espásio. E Romero teve uma madrinha que se chamava Glória Cunha Lima. E ali abraçou Romero, acreditou, ele começou como vereador na política, cresceu da mesma forma como
finado Rômulo Gouveia, que começou o movimento estudantil pelo 16 de julho, lá no antigo, naquele colégio, no Zé Pinheiro, a gente chama o ZEPA. Então, essas pessoas que devem fidelidade, que não têm caráter de romper, tem um movimento. Uma vez eu comentei aqui, esse programa aqui, eu falei sobre, em 2014, que eu sentado numa mesa com 3 políticos, os caras batendo na mesa e diziam: Rômulo não acompanha Cássio. Eu digo: acompanha. Teve um que bateu na mesa, um político forte, e eu bati mais forte do que ele. Eu digo: eu duvido, porque eu conheço. Não é porque eu conheço a pessoa dele, é porque eu conheço o grupo, a fidelidade, o perfil. Deles, o perfil. Então, nunca o republicano ia nas eleições passadas para o grupo Cunha Lima. Nunca. Da mesma forma como teve há 2 meses atrás que Romero vai assinar a ficha do republicano. Eu digo: vai, nunca. Ele vai participar. Algum momento o Romero, em alguma entrevista, falou que ia disputar as eleições do próximo ano? O deputado Adriano Galdino disse que falou. Não, alguma memória. O deputado Adriano disse que tem na conta certa de Romero não é republicano. No próximo ano? Próximo ano, candidato a prefeito de Campinas. Eu fecho minha página, bota aqui. Eu fecho minha página se Romero, eu fecho a página do Bomba Paraíba, se Romero pode disputar no grupo Cunha Lima, se assim chegar, Bruno não crescer, a cúpula chama e diz: olha, a situação tá essa. E Bruno aceitaria. Essa agora a bomba foi lá para a Serra da Borborema. E Bruno aceitaria abrir mão da reeleição? O prefeito acabou de falar aqui de eleição de sucessão e eleição de reeleição. Mas o prefeito... Bruno aceitaria? Mas o prefeito aqui disse que... Se a situação estiver ruim, com certeza. Bruno toparia abrir mão? Eu acredito. Para Romero ser candidato. Eu acredito que sim. Não, anota essa aí, porque o homem fecha a página se Romero for candidato pela oposição, pelo republicano de João, republicano de Adriano e de João. Contra Bruno. Então tá bom. Mas o prefeito Jorge disse que reeleição é praia, mas nem tanto. Na verdade. E a nossa praia, para que a gente não morra na praia, a produção já me acena aqui para as despedidas. Muito obrigado, presidente Jorge Coelho, da Federação dos Municípios do Estado da Paraíba. E vamos aí aguardar, né, novidades sobre o FPM e a vida municipalista. Obrigado vocês aqui do Sistema Norte, a você, o Muriba, João e a nosso querido Romo Bomba, e a todos que fazem aqui o Sistema Norte de Comunicação. Para mim foi muito bom essa entrevista, muito tranquila, e a gente é bom levar essa pauta municipalista, essa discussão para a sociedade, para que tenha conhecimento mesmo. E, portanto, quando a gente vem para um debate desse, a gente sai mais enriquecido ainda, né? Porque a gente aprende cada dia mais. Portanto, eu estou muito feliz de ter participado hoje e parabenizar vocês também por esse debate, por essa ação de levar sempre a boa informação a toda a sociedade. Muito bem, a gente volta na próxima semana com mais uma edição do Norte Debate. Obrigado pela companhia.